Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Lembrando que a partir de agora nossas aulas serão dadas através de videoaula aqui no meu canal no YouTube. Dando continuidade aos nossos assuntos, na aula passada nós falamos sobre os biomas, no qual espero que todos vocês já tenham me enviado a atividade que fala sobre os biomas, pelo menos as turmas em que eu já pedi essa atividade, espero que já tenham me enviado. E dando continuação, nós entraremos na unidade 2 do nosso livro. E o primeiro assunto, nós iremos tratar um pouco sobre o nosso planeta Terra. Iremos tratar sobre o planeta Terra. Esse assunto é o assunto do tema 1, está localizado na página 44 da unidade 2 do nosso livro. Então, dando início, falar um pouco do planeta Terra, algumas informações que todos nós já sabemos. Por exemplo, que a Terra é o terceiro planeta do nosso sistema solar. Se nós pudermos observar a rota verde, tá vendo? Nós temos o planeta Terra, aqui nós temos uma figura dele maior. E o que nós sabemos de primeira, coisas que nós já sabemos sobre o nosso planeta Terra. Por exemplo, que cerca de 71% da superfície terrestre é coberta por água. Porém, a maior parte de sua composição são de rochas em diversos estados, seja rochas em estados sólidos ou rochas em estado líquido. Nós iremos ver este tipo de composição, que muitos de vocês já devem saber intuitivamente, ou já devem ter estudado, que é exemplos como, por exemplo, o manto, o núcleo, são assuntos que vocês já viram e nós iremos estar trazendo ele sobre uma nova perspectiva no decorrer da unidade 2. Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que tratar é que a Terra é dinâmica. O que significa a Terra ser dinâmica? Significa dizer que ela vem passando por alterações ao decorrer do tempo. A Terra vem mudando continuamente desde que ela foi formada. Algumas teorias e livros apontam, como por exemplo o nosso livro, que a Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos. E durante todo esse tempo, a Terra vem mudando sua forma, mudando sua composição. Por exemplo, alguns fenômenos naturais que acontecem que provocam mudanças na Terra: vulcões, terremotos e tsunamis. No caso dos vulcões, por exemplo, quando nós temos a erupção de grande vulcão, todo o material espalhado, que é a lava, que nada mais é do que componentes rochosos em fase líquida, meio pastoso, que quando se resfria, acaba formando e mudando algumas regiões do nosso planeta. Os terremotos e tsunamis também tendem a mudar. Lógico que uns mudam mais rápido, como por exemplo terremotos e tsunamis, que as mudanças são rápidas, né? Ele aconteceu, você já tem uma mudança naquela região do nosso planeta. Mas podem ser um pouco mais demorados, como por exemplo os vulcões, que é necessário que toda aquela lava expelida ela resfrie e aí nós podemos ver a mudança da Terra. Por que o dinamismo da Terra é importante, pessoal? Pois a Terra sempre está mudando. Não importa, a Terra sempre está mudando. Ela está mudando hoje e continuará mudando amanhã. E como eu já falei, esses são alguns dos fenômenos que fazem com que a Terra mude. Dando continuidade ao nosso assunto. Como eu falei já no começo, o nosso planeta, ele é coberto por uma superfície, em sua maior parte, líquida. Sua maior parte, que cobre a superfície do planeta, que é a parte mais externa, é líquida, mas nós sabemos que a maior composição
do nosso planeta é sólida, é de rochas em diversos estados físicos, da matéria. Vamos lá. Primeiro, como que a Terra é dividida? Lógico, se na sua maior superfície o seu exterior é água e dentro ela é sólida ou líquida, nós precisamos entender como que é esse interior da Terra. Então, como todos vocês já sabem, a Terra é dividida basicamente em três formas, que é a crosta terrestre, que é a parte mais superior, a parte mais externa, o manto, que é essa parte aqui do meio, e o núcleo. O núcleo que é toda essa parte aqui de cor um pouco mais branca, tá vendo? Então, núcleo, manto e crosta terrestre. O que nós podemos dizer, pessoal, é que nós conhecemos muito pouco do interior da Terra quando se fala em ir no interior, porque é muito difícil nós alcançarmos profundidade para que nós encontrarmos essas regiões de núcleo, de manto, principalmente pelas altas temperaturas e altas pressões. A pressão é muito alta quando você atinge uma certa profundidade. O que seria uma pressão muito alta? Imagine, pessoal, se se você levanta um saco de batata, aquele saco de batata está fazendo uma pressão sobre você. Então, imagine você na superfície terrestre com esse saco de batata, você consegue levantar. Agora imagine que quanto mais você desce, quanto mais você perfura e tenta chegar a essas regiões, esse saco de batata vai aumentando. Agora imagine que chega um ponto em que esse saco de batata é basicamente um peso de um elefante. Imagine você em um ponto em que é como se tivesse um elefante em cima de você, ou seja, uma pressão muito alta. Quanto mais você tenta sair da crosta, que é o local que nós habitamos, e chegar ao manto e o núcleo, as temperaturas aumentam e essas pressões também tendem a aumentar. Então vamos conhecer mais um pouco da crosta, do manto e do núcleo terrestre. Primeiro, a crosta terrestre. É a parte mais externa, é a que envolve todo o planeta e, como eu já falei, é a parte em que nós vivemos. Essa camada é formada por rochas ricas, por exemplo, em silício, magnésio, alumínio e ferro, por exemplo. E tem cerca de 5 a 10 quilômetros, em média. Porém, em algumas zonas continentais, onde estão localizados os continentes, a espessura chega a ter de 30 a 70 quilômetros. Então, essa é a região crosta-terrestre, que é a região que nós mais conhecemos por ser a região em que nós vivemos. Sobre o manto, que é esta região aqui, toda essa região é conhecida como manto, é a camada mais extensa. Localiza-se logo abaixo da crosta terrestre e vai perdurar cerca de 2.900 quilômetros de profundidade. Ou seja, o manto, para que você saia do manto, é necessário percorrer 2.900 quilômetros de profundidade e apresenta duas estruturas. Essa primeira estrutura mais externa é chamada de manto superior e a parte mais interna, que é essa onde eu estou apontando com o laser, é chamada de manto inferior. Nós aqui temos temperaturas bastante elevadas e, como nós podemos observar, toda a matéria aqui, toda a matéria está em estado basicamente líquido. Logo após do manto, ou seja, logo após os 2.900 quilômetros de sua espessura, inicia-se
o núcleo? O núcleo vai até o centro da Terra. O núcleo está localizado do centro da Terra a 6.300 quilômetros e com temperaturas que chegam a aproximadamente 6.000 graus Celsius. Mesma temperatura, por exemplo, encontrada no Sol. E o núcleo é dividido em duas partes. O núcleo externo, como nós podemos ver nessa figura, e o núcleo interno, sendo que o núcleo externo ele tende a ser mais líquido e o núcleo interno tende a ser sólido. Sua composição basicamente é principal de ferro e níquel. O núcleo é principalmente formado por ferro e níquel. Mais para frente nós iremos estudar que o núcleo terrestre, essa sua composição e as suas altas temperaturas irão agregar algumas propriedades ao nosso planeta, para que seja propício que exista vida nele. Então, pessoal, na aula de hoje era só esse assunto que eu queria tratar com vocês sobre o nosso planeta. Eu deixarei as instruções no Sismato sobre as atividades que vocês irão realizar relacionadas a esses dois assuntos. Então, assistam a videoaula. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu tentarei responder. Ou então, pode me perguntar no meu e-mail ou no meu contato pessoal. Então é só isso. Fiquem de olho nas atividades que serão postadas. E boa tarde para todos vocês. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei a hora que vocês estarão vendo esse vídeo. Um abraço do tio Fred.